A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, sua Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, tem a honra de apresentar a Semana de Webinars, hoje com o tema Formatação, Administração e Gestão de Gabinete, promovido pela Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, com o palestrante João Henrique, especialista em organização de mandato. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto entre a UAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Orlando Correia da Paixão, presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo. Doutor Orlando, a palavra é sua. Muito bom dia, queridos amigos. Estamos aqui agora no nosso segundo dia do webinar da semana de webinar da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo. Este evento está sendo feito em parceria com a ABGOV, Associação Brasileira de Governança Pública, a qual hoje nós temos aqui o ilustre presidente como palestrante do dia, palestrante deste segundo dia do nosso evento, João Henrique, que é especialista em gestão e formatação de equipes, tem muita experiência em relação a mandatos legislativos e também relacionamento com o executivo, todas as áreas que envolvem a política, e vai hoje nos brindar com mais este evento que nós vamos abrir agora em instantes. Muitos amigos estão entrando na sala, estão pedindo para aguardar um pouquinho, tá? Quero aqui também estender os cumprimentos aos nossos queridos amigos lá da cidade de Olímpia, na pessoa do presidente da Câmara Municipal, Zé Cocão, que fez também a menção de formatar essa parceria conosco, de interesse com esse curso. Também estendo os cumprimentos a todos os vereadores da cidade que estão acompanhando esta nossa transmissão, também os queridos amigos lá, funcionários e parceiros da Câmara Municipal. Esse evento tem por objetivo levar qualificação, levar informação, justamente na área que nós mais atuamos em relação à nossa comissão, que é o Legislativo. Então, nós formatamos essa semana inteira de webinar. Amanhã nós teremos o doutor Hamilton Augusto, que é o meu vice-presidente na Comissão Estadual de Relações com o Poder Legislativo, que vai trazer também aqui sobre o tema de improbidade administrativa e questões relacionadas. Então, essa semana inteira nós teremos, até sexta-feira, essas palestras. Saúdo também o nosso querido presidente Caio, da OAB São Paulo, e o nosso vice-presidente Ricardo Toledo, que faz a coordenação de todas as comissões no estado inteiro de São Paulo, que nos proporciona essa possibilidade de levar esse ensinamento, de contribuir com os funcionários para que eles possam ali exercer da melhor forma o seu trabalho. Também agradeço os queridos funcionários da Comissão de Cultura e Eventos, que, mais uma vez, estão aqui nos assessorando para que a gente possa levar informação. E assim, então, fazendo os agradecimentos de praxe, eu quero aqui saudar o nosso querido palestrante, João Henrique, que vai nos brindar hoje com o tema que envolve toda a gestão e formatação de mandato legislativo, gestão de gabinete, gestão de pessoas, gestão de processo, desenvolvimento da atuação política e institucional. Ele vai trazer aqui esse escopo geral para que a gente possa aqui ter uma noção melhor sobre isso. A partir do momento que o João entrar, eu saio aqui, depois a gente volta ao final para conversar. Lembrando que aqueles que tiverem interesse podem mandar a sua pergunta, o seu questionamento, qualquer inquietação que tiver, pode escrever aqui no chat e, na medida do possível, a gente vai colocando aqui para que a gente possa discorrer e levar para você a resposta que solicitar. Então, sejam todos muito bem-vindos. E, a partir desse momento, eu quero passar a palavra para o João, então, para iniciar a palestra dele, que tem uma apresentação incrível aqui, que eu te convido. Fique até o final. E, mais do que isso, compartilhe nos grupos o link que você recebeu para assistir essa aula. E coloque o seu nome na transmissão para que possa, então, ser contabilizado, como já foi aqui a informação passada, a sua presença na palestra.
Mande para todo mundo nos grupos aí, porque tem muita informação relevante que pode realmente ser um divisor de águas na sua vida a partir dessa aula que você vai ter. Então, fique ligado, papel, caneta, muita atenção, muita concentração. João Henrique, a palavra é sua. Muito bom dia, Orlando. Muito obrigado aí pela gentileza das suas palavras, né, pela consideração. Na sua pessoa, cumprimento a OAB de São Paulo, né, a todos os envolvidos nessa excelente iniciativa, né, de poder apoiar e gerar qualidade, né, para aquelas pessoas que estão envolvidas na atividade política como um todo, especialmente aquelas que estão em exercício do mandato, né? Claro que não se faz política apenas aqueles que exercem mandato, mas aqueles que exercem a atividade partidária ou simplesmente tendo um comportamento cidadão. Mas, sem dúvida alguma, né, que o exercício do mandato é a grande vitrine da nossa democracia e por isso que é importante que nós tenhamos pessoas aí que estejam preparadas para enfrentar os desafios que o mandato os impõe, né? E eu garanto a você que não são poucos, né? Principalmente para aqueles que estão começando agora. Quero cumprimentar também a Câmara Municipal de Olímpia, né, a todos os vereadores, equipe de assessores, funcionários, né, estejam certos aí de que vocês estarão aí agregando valor, né, assistindo a essa iniciativa aí da OAB. Bom, falar sobre o mandato político, né, nós temos que destacar que não falamos apenas aqui também só do Poder Legislativo, mas também vamos ressaltar algumas coisas relacionadas ao Poder Executivo, né? Porque o que acontece? Eu não estou conseguindo aqui, Orlando, passar o meu slide, hein? Acho que travou, hein? Opa! Acionou o compartilhamento? Deixa eu ver. Ah, agora foi. Já está na tela lá, né? Só clicar nele que ele já vai abrir agora. Isso agora foi. Demorou um pouquinho aqui, tudo bem. Bom, eu costumo fazer essa pergunta, né, nas minhas palestras, né, entre aquilo que é a campanha e depois aquilo que é o mandato. E agora, né? Como exercer um mandato que seja efetivamente capaz, né, de colocar em prática tudo aquilo que você prometeu na campanha eleitoral, né? E a campanha eleitoral ela é movida, né, por muitas coisas, especialmente pela parte emocional, né? Enquanto que o mandato, né, ele vai exigir de vocês atividades que são absolutamente práticas, né? Então, o que eu costumo falar? A campanha eleitoral, ela é emoção, né? Ela tem um aspecto totalmente emocional, né? Por quê? Porque quem não tem mandato transmite esperança ou expectativa aos eleitores. É aquela coisa, eu quero chegar lá, né? Eu quero fazer diferente. Eu serei melhor do que aqueles que já estão, né? Então, tudo isso compõe esse aspecto emocional da campanha eleitoral e os candidatos vendem isso aos seus eleitores, né? Eu não vou entrar aqui nas nuances do marketing político, né? Porque o marketing trabalha muito bem isso, diga-se de passagem, mas a campanha eleitoral ela é muito baseada em fatores emocionais. Por outro lado, o mandato ele é razão, né? Ele é algo racional, ele deve ser algo mais racional do que emocional. É claro que dentro do mandato há situações, né, corriqueiras que geram algum cunho emocional, né, e que podem até se tornar atividades práticas. Mas sem dúvida alguma que a atividade de mandato no seu dia a dia, ela deve ser muito mais racional do que emocional. Por quê? Porque se aquele que não tem mandato vende esperança ou expectativa, aquele que tem o mandato, ele tem que apresentar os resultados do seu trabalho, né? Aquilo que ele efetivamente está conquistando em benefício dos munícipes do seu município, né? Seja você vereador, seja você deputado, seja você prefeito, né? Então, sentou na cadeira, você precisa fazer um mandato realizador. Você precisa colocar em prática tudo aquilo que você colocou na sua campanha eleitoral. E essa atividade, né, ela é bastante difícil, né? Não pensem vocês
que isso é fácil, porque de fato não é. Eu não vou entrar aqui naqueles detalhes relacionados com o processo legislativo, aqueles detalhes burocráticos, né? O mandato, claro que isso faz parte do dia a dia do mandato, mas isso é a própria prática do dia a dia que vai fazer com que vocês ganhem esse tipo de experiência, né? E acabem pegando o jeito para realizar essas coisas. E cada Câmara Municipal tem o seu trâmite, tem a sua maneira de trabalhar. Mas é importante destacar o seguinte: durante a campanha, a gente passa, né, essa esperança, essa expectativa para as pessoas, mas evidentemente que durante o mandato, durante essas realizações, é que vai garantir o sucesso, né, desse seu mandato e, consequentemente, da sua possível reeleição. Algumas situações relacionadas ao mandato. Circunstância, né? Vou pedir licença para ler aqui esse slide, né? A circunstância é um fator constante durante todo o mandato. Ela influencia questões internas e externas. O mandato ele é absolutamente circunstancial, né? A campanha eleitoral também, mas o mandato mais ainda, né? Quantas vezes vocês já devem ter se pego assim desenvolvendo algum projeto ou realizando algum tipo de atividade e vocês tiveram que parar tudo para resolver questões principalmente individual. Vamos pegar, por exemplo, pelo fator federal. Alguém imaginava que em 1º de janeiro de 2020 nós passaríamos por uma pandemia como nós estamos passando hoje, né? Ninguém imaginava isso. Então, todas essas circunstâncias, sejam elas externas ou internas, influenciam na atividade do mandato. E eu costumo pregar o seguinte: planejamento é extremamente importante, principalmente para enfrentar essas situações circunstanciais que são impostas a vocês quase que diariamente, né? Quanto mais organização, quanto mais planejamento vocês tiverem, melhor. Por quê? Porque se vocês trabalharem de maneira desorganizada, a circunstância vai muito mais atrapalhar, né? Ela já atrapalha quando você está organizado, mas ela atrapalha muito mais se você estiver desorganizado. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Dentro ainda das situações de mandato, né? Aí alguns pequenos comparativos aqui, né? Se a gente se basear no âmbito federal, né? O sucesso, por exemplo, do governo federal, ele é baseado na economia. Se a economia está bem, as pessoas estão tendo emprego, renda, geralmente o governo federal vai bem, né? Ele é bem avaliado, o presidente da República é bem avaliado, né? Se a economia estiver andando dentro dos trilhos. Por outro lado, em âmbito municipal e estadual, o sucesso geralmente desse tipo de mandato, ele é muito mais visual, né? Por quê? Porque no município, né, especialmente no município, mas também no estado, o governo ele atua em cima daquilo que envolve a rotina das pessoas, a rotina dos munícipes. É o transporte público, é a escola, é o hospital, o posto de saúde, a segurança, enfim, tudo aquilo que está relacionado à nossa rotina. Então, as pessoas precisam ver, né, dentro do seu município, dentro do seu estado, aquilo que está sendo feito para que o mandato, digamos, tenha êxito, tenha sucesso, né? Ele precisa enxergar que estão sendo feitas coisas que o beneficiem, né? Então, no âmbito federal, o sucesso é economia, em âmbito municipal e estadual, ele é visual. Muitas vezes vocês vão estar vendo a construção de um hospital, né? Para o prefeito ou para o governador, aquilo é relacionado como investimento em saúde. Para o munícipe, é o prédio subindo, né? Então, o eleitor, o munícipe, ele precisa enxergar aquilo que está sendo feito dentro do município, dentro do estado, para que o governo tenha sucesso, né? É preciso que vocês ocupam mandato ou que trabalham dentro das assessorias tenham a compreensão da realidade local, nacional e também internacional. Porque como agora há pouco nós falamos sobre as questões circunstanciais, né?
fatores, né, que ocorrem no plano nacional influenciam o plano local, né? Fatores internacionais também podem influenciar questões nacionais e também locais. Então, vocês precisam estar se qualificando sempre e estarem sempre bem informados, né? Tudo que está acontecendo, por exemplo, no seu município, no seu estado, no país e até mesmo no mundo, vocês precisam estar bem informados, porque quanto mais informações vocês tiverem, mais vocês podem agregar às atividades diárias do mandato da qual vocês estão inseridos. Então, leiam bastante jornal, né? Estejam antenados em relação àquilo que está sendo proposto, né, dentro do governo federal, dentro do governo do estado, né, dentro do seu município, né? Isso é muito importante para as assessorias, porque uma assessoria bem informada, ela consegue subsidiar o seu mandatário com informações de qualidade para que ele possa, assim, representar os seus eleitores, os munícipes, com mais condições, com mais qualidade, né? Uma coisa que é importante, né, é extremamente conceitual, mas eu acho que é fundamental, seja para quem está no exercício do mandato e também para as assessorias. O mandato político, ele é feito para servir, não é para você ser servido, né? Então, você está dentro de um mandato, você precisa servir as pessoas, servir o seu eleitor, né? E não o contrário. Quero lembrar, especialmente para aquele que está na função de vereador, de prefeito ou de deputado, vocês não são celebridades, vocês são servidores do povo, né? Não tenham um comportamento de uma celebridade, porque isso é algo que você não é, né? Então, tenha o bom senso, né, de exercer com dignidade o mandato do qual você ocupa, né? Porque eu, assim, vejo, assim, algumas experiências Brasil afora de pessoas que usam do mandato para se beneficiar do ponto de vista financeiro, para se beneficiar do ponto de vista profissional. Obviamente que o mandato, seja ele qual for, ele pode te ajudar a abrir portas, né? Mas essa abertura de portas deve ser em benefício, deve ser utilizada em benefício das pessoas. Obviamente, se você souber usar isso de uma maneira respeitosa, o seu próprio sucesso individual profissional vai aparecer, tá? Mas não tenha um comportamento de celebridade, porque nenhum político, seja ele qual for, não é. Vocês são servidores do povo, das pessoas, dos eleitores, né? Um bom mandato exige um bom planejamento, né? Falei sobre isso agora há pouco, né? Quanto mais organização vocês tiverem, melhor. E isso começa na transição entre a campanha e também a posse, né? A transição, ela é importante. Nós já estamos, assim, praticamente no meio do ano, né? Então, consequentemente, aqueles que estão aí, principalmente os nossos amigos aí de Olímpia, já passaram por esse processo. Espero que tenham conseguido fazer uma transição tranquila, né? E com as devidas informações para que vocês pudessem assumir o mandato de maneira mais tranquila, né? Lembrem-se de uma coisa, é preciso, isso precisa estar muito claro para vocês, né? Agora, a partir do mandato, a vida de vocês passou a ser pública, ela não é mais uma vida particular. Então, é preciso muito cuidado com tudo aquilo que vocês fazem. Isso vale para os mandatários e também vale para os assessores, tá? Tudo que vocês fizerem, se for algo, principalmente que for errado, vai respingar na vida particular de vocês e também ao mandatário da qual vocês representam, tá? Então, tudo aquilo que vocês agora são o alvo dos munícipes, vocês agora são o alvo dos eleitores, eles estão observando vocês o tempo inteiro e a cobrança é muito grande. Então, muito cuidado com todas as ações que vocês vão fazer daqui para frente, porque não tem escapatória, né? Obviamente que vocês têm vida, né? Vocês têm
evidentemente, a família de vocês, vocês querem ter, digamos, as particularidades de vocês, né? Isso é absolutamente normal, mas, de maneira geral, a vida de vocês agora passou a ser uma vida pública e não tem como escapar disso, e a cobrança é muito grande, sem dúvida alguma. Bom, dentro ainda de um bom planejamento, né, é preciso que haja governança, né, no exercício do mandato, né? Vou pedir licença a vocês para ler também aqui esse slide sobre conceitualmente o que é governança, né? Que é a maneira pelo qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de governos ou de corporações, visando o desenvolvimento e a capacidade de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções. Então, como que vocês vão organizar os recursos do mandato de vocês, né? Seja você que trabalha dentro do legislativo ou seja você dentro do poder executivo. Como que esses recursos vão ser racionalizados para que o exercício do mandato seja feito de forma equilibrada, né, uma agenda que seja propícia, né, e dentro da realidade que o munícipe, que o eleitor espera de vocês, né? Então, governança nada mais é do que você organizar todos os seus recursos, né, e pensar na sua utilização de uma maneira racional, né, de uma maneira organizada. Compliance. Compliance também é importante dentro da atividade política, né? Poucos políticos adotam o compliance, eu recomendo que todos o façam, né? Também peço novamente licença para ler aqui para vocês esse slide, né? Que é um conjunto de medidas e procedimentos, rotinas e diretrizes. Visam também identificar problemas e ilegalidades. Pode ser também um instrumento de combate à corrupção. Nós temos aí algumas poucas experiências de compliance em mandatos, né? Inclusive em mandatos legislativos de vereadores. Não vou aqui citar nomes, mas existem aí boas experiências aí Brasil afora, que se vocês pesquisarem, vocês vão identificar. Depois, individualmente, eu posso até passar quem são alguns desses parlamentares adotando, né, o compliance como um instrumento do seu mandato. Se a governança é a maneira e a organização dos recursos, o compliance nada mais é do que o norteamento das suas ações, né? De que maneira que você vai exercer o seu mandato? Você vai ser um mandato muito mais individual, né, de atendimento de demandas individuais, ou vai ser um mandato de atendimento de demandas coletivas, né? Lembrando também que o compliance pode ser um instrumento de combate à corrupção que visa barrar, né, ações que possam gerar algum tipo de ilegalidade, né, algo que seja errado ou fora daquilo que seja as prerrogativas de um mandato, seja ele do legislativo ou também do executivo. Ainda dentro do planejamento, né, existem alguns detalhes que não podem escapar. A primeira delas é a formação da equipe e a estruturação de trabalho. Então, o candidato foi eleito, né? Então ele agora se torna um mandatário. Na Câmara Municipal da qual ele vai exercer o mandato, é permitido que seja montada uma equipe, né, de assessores, né? Então, como que ele vai formar essa equipe, como que ele vai estruturar o trabalho dessa mesma equipe? E aí vem um grande dilema para todos os mandatários. O apoiador de campanha, aquela pessoa que te ajudou na campanha eleitoral, ele será um bom profissional para atuar dentro do seu mandato, dentro do seu gabinete? Essa é uma pergunta sempre difícil de ser respondida. Nem sempre aquelas pessoas que são boas para fazer campanha significa que elas serão boas para exercer o mandato, como também aquelas que exercem a atividade de gabinete não significa que sejam boas para fazer a atividade de campanha. Então, é preciso uma dose de equilíbrio, né, na escolha dessa equipe, né? Não tem mágica nesse processo. Se uma pessoa é boa apenas para fazer campanha, não a leve para dentro do seu gabinete, né? Como eu falei, na campanha, você vai vender esperança e expectativa para as pessoas.
porém é o dia a dia do seu mandato que vai garantir o sucesso para que você tenha uma reeleição boa, né, e principalmente com resultados que sejam satisfatórios perante a população, perante os seus eleitores. Lembrar que a equipe ela é a extensão do mandatário e vice-versa. Aonde o mandatário não está, o assessor, né, e o assessor estiver, ele o representa, ele o fala por ele. Por isso que é preciso uma equipe que esteja antenada com a linha de pensamento, né, daquele que exerce o mandato, né? É preciso também, entre o mandatário e os assessores, respeito mútuo, né? E é preciso também que o mandatário não use o medo como um instrumento para levar no cabresto a sua equipe de trabalho, tá? É preciso que a equipe trabalhe de maneira tranquila, porque o mandato por si só, ele já tem muita pressão, né? Se o mandatário ainda exercer o medo em cima dos assessores, certamente essa equipe não vai ter um bom resultado. Então, você que exerce o mandato, respeite a sua equipe, ouça a sua equipe, né? Procure entender aquilo que eles estão pensando, porque muitas vezes a assessoria está enxergando uma determinada situação, um determinado bastidor, da qual você que está exercendo o mandato ainda não viu, né? Então, é preciso ter sempre muito diálogo e entender o trabalho do outro. O segredo da assessoria é entender como pensa o outro lado, né? Então, o assessor, como nós falamos agora há pouco, precisa estar antenado com o que pensa o mandatário, mas ele também precisa entender o que pensa o munícipe, né? Porque o assessor ele está no meio dos dois, ele é um intermediário entre a demanda recebida do munícipe e a atividade, né? E dentro da estrutura de trabalho que o mandatário vai colocar para ele poder trabalhar. E tem também um pouco, digamos assim, do jogo de cintura por parte desse assessor, que também não se pode deixar de lado, né? Muitas vezes vocês recebem aí pedidos aí bastante escabrosos aí por parte dos munícipes, vaga de escola, vaga de hospital, dinheiro para patrocínio, para pagar a conta de água, a conta de luz, né? Então, algumas vezes aí o chamado empurrar com a barriga vale, mas é importante, acima de tudo, que a assessoria dê retorno para as suas demandas, porque às vezes vale mais um não bem explicado do que um sim, digamos, empurrado para frente. Ok, pessoal? Bom, é preciso também que o mandato tenha definição de metas e objetivos específicos. Você foi eleito, o que você pretende alcançar, né? Que projetos você pretende desenvolver, né? Como que você vai trabalhar isso? Você vai trabalhar em cima de pesquisas para entender o que o munícipe está pensando? Ou você vai fazer na base do achismo? Não, a minha comunidade pensa dessa forma, eu vou trabalhar dessa forma. Quais causas de atuação, que segmentos e projetos que você pretende desenvolver? É importante, especialmente no mandato legislativo, que haja um norteamento dessas metas, né, e das causas da qual você pretende atuar, porque isso vai nortear o seu trabalho. Quando você tem isso com clareza, né, o mandato ele acaba até se tornando mais fácil, o eleitor passa a ter também uma referência melhor. Vamos dar um exemplo aqui de parlamentares que atuam em cima da causa dos animais. É uma causa específica, né? É uma atuação legítima, né? Ele consegue definir metas, consegue definir projetos que são voltados para essa área. E dessa forma o eleitor passa a identificar também que ele atua neste segmento, né? Então, que causas, que segmentos e como que vocês dentro disso vão definir as suas metas e os seus objetivos específicos. Olha, todo mandato precisa ter uma agenda de trabalho. E essa agenda de trabalho ela precisa ser bem organizada, ela precisa ser racional. Então, existe aí uma discussão bastante antiga, né, mas que vale para os dias de hoje, né? Você marca a agenda ou você constrói a sua agenda, né? Porque se você apenas marca na agenda aquilo que chega, né, de convite, né, aquilo que você acha que é importante você participar, é uma situação. Agora, se você estiver construindo a sua agenda, né,
dentro daqueles objetivos específicos da qual nós falamos, né, aqui no slide anterior, a sua agenda ela pode ter assim um resultado muito melhor, porque uma agenda bem construída vai ajudar você a alcançar os resultados dos seus objetivos, né, da causa da qual você atua. Então, para o pessoal aí das assessorias aí que trabalham em cima da agenda do parlamentar, né, você apenas marca a agenda ou você constrói a agenda? Essa agenda apenas vem da cabeça do mandatário ou ela é feita em diálogo com a assessoria, né? O parlamentar, ele espera o munícipe vir até ele ou ele vai até o munícipe, né? São perguntas aí que eu deixo para vocês. E também um dilema que também sempre acontece muito em mandatos de deputado, mas também acontece de vereadores, principalmente de cidades grandes, né? Gabinete e o escritório. Você tem o gabinete parlamentar, né, que fica dentro da Câmara Municipal, e você tem o seu escritório de atendimento popular num determinado bairro, numa determinada comunidade, aonde ele tem, digamos assim, onde é a sua base eleitoral principalmente. Geralmente costuma-se ter aí algumas rivalidades entre o gabinete e o escritório. O gabinete às vezes quer uma coisa, o escritório quer outra. É preciso lembrar que as prerrogativas do gabinete são do gabinete, a do escritório são do escritório, mas um é a extensão do outro. Um precisa ter diálogo com o outro, né? Não pode haver esse conflito entre aqueles que trabalham no gabinete e aqueles que trabalham nos seus respectivos escritórios. Porque se o gabinete fizer uma determinada atividade sem que o escritório tenha o seu devido conhecimento, certamente isso vai se refletir na agenda de trabalho do mandatário. E o contrário, a mesma coisa. Então, precisa haver aí um diálogo constante entre as assessorias, especialmente, que trabalham em ambientes diferentes, mas que fazem parte de uma mesma rotina, de um mesmo mandato. Dentro ainda do mandato é preciso uma linha de comunicação, né? E quando eu falo comunicação, eu não estou falando apenas das redes sociais, de ter presença na imprensa, né? É claro, né, que hoje, né, você ter um bom trabalho nas redes sociais, de vez em quando conceder entrevistas para os meios de comunicação, sem dúvida alguma que isso é importante, eu diria até fundamental, né? Mas a linha de comunicação, ela precisa o quê? Antes de tudo, é ter transparência, gerar transparência nas suas ações, visando a melhoria do relacionamento com o munícipe, né? A comunicação não pode ser feita apenas como se fosse um jornal, você muda de página, ou como de uma revista, que também você muda de página. Mas como essa comunicação melhora, né, o seu relacionamento com o munícipe. Não vou entrar muito nesses detalhes, senão meu amigo Paulo, que deu a palestra ontem para vocês, vai me dar uma bronca, né? Mas se puderem, né, ter dentro das suas assessorias, ter uma pessoa que tenha conhecimento de comunicação e que trabalhe essa linha, principalmente visando, né, o relacionamento com o munícipe, eu sempre recomendo, porque eu acho fundamental que aquele que exerce o mandato tenha contato com o munícipe o tempo inteiro e ele não fique preso apenas à sua atuação de gabinete ou às suas atividades parlamentares, da rotina da Câmara Municipal, e também no caso do prefeito, que ele não fique preso somente ao seu gabinete, né? Bom, dentro ainda do planejamento do mandato, né, o legislativo e o executivo se relacionam um tempo inteiro. Você pode ser da situação, pode ser também da oposição. É legítimo ambas essas situações, né? Se você é da situação, geralmente você tem a porta do Poder Executivo aberta para você. Se você é da oposição, isso é mais difícil. Mas é importante que nessa relação, seja ela qual for, ela seja respeitosa e responsável, né? Os prefeitos precisam tratar melhor as suas oposições e vice-versa, né? Se ele quiser construir uma maioria, é preciso ter diálogo, né? Inclusive com a oposição, porque quem sabe a oposição de hoje pode ser também a situação de amanhã.
E as assessorias têm um papel fundamental nisso, porque vocês podem orientar os seus mandatários a ter um comportamento e uma postura mais respeitosa perante o poder, não só da qual eles representam, mas daqueles da qual eles se relacionam. Então, você trabalha com um vereador, o oriente a ter uma boa relação com o executivo, mesmo ele sendo da oposição. Você trabalha com o prefeito, oriente para que ele trate bem também os vereadores, né? É preciso respeito mútuo nessa relação, é preciso muito diálogo para a construção, principalmente, de uma cidade que tenha tranquilidade para executar as suas políticas públicas, né? Um ambiente político conturbado, sem dúvida alguma, atrapalha as ações para que o município seja beneficiado. Bom, ainda dentro do mandato é preciso ter posicionamento partidário, né? É preciso ter relacionamento com o partido. Embora hoje os partidos políticos vivam aí uma crise de identidade, né? Mas é importante que aqueles que exercem o mandato tenham uma posição partidária, atuem dentro do partido, para que eles não fiquem refém de decisões de executivas, principalmente de executivas provisórias, né? Então, tenha a posição dentro do partido, coloque aquilo que você pensa, né? De repente, hoje você não tem o controle, de repente, do partido, mas no futuro você pode ter, né? Mas tenha posicionamento e relação com os dirigentes partidários. Se você é o único vereador do seu partido, ouça, né, as pessoas que fazem parte da sua executiva, converse com eles, tragam eles para perto de você e, se possível, façam algumas atividades que possam levar ao aumento aí do número de filiados, tá? Bom, carreira política, ela é importante sim, né? É importante ter ambição, né? Claro que uma coisa é você pensar em crescimento, outra coisa é o carreirismo. Mas sim, a carreira política, ela pode impulsionar para que você consiga crescer. Hoje você é vereador, então você pode pensar sim em ser prefeito, por que não? Mas tudo tem a hora certa, tudo tem o jeito certo, né? E você precisa construir dentro da sua carreira política ações que o te levem ao crescimento, né? As coisas não vão vir de mão beijada para você, né? Então, tenha isso em mente, sim, mas tenha também que isso deve ser feito de maneira organizada, planejada, né? Com bom senso, sabendo que há momentos que você precisa recuar também, tá? Pessoal, política é algo positivo, sim. Tá? Quem fala que a política é algo que não presta, uma coisa não sabe o que é política, né? Embora hajam muitos motivos para que o eleitor comum, o munícipe comum, reclame da política, é através da política que a gente consegue, evidentemente, mudar a vida das pessoas e mudar para melhor, né? Ela é um instrumento para a gente poder multiplicar as ideias, né? Lembrar que exercer o mandato e a atividade política não significa que você tenha que ser bonzinho, né? Mas, acima de tudo, vocês precisam fazer aquilo que é certo, né? Fazer aquilo que é certo nem sempre é o mais gostoso, né? Nem sempre é aquilo que gera algum tipo de felicidade para as pessoas, né? Fazer aquilo que é certo muitas vezes requer medidas duras, né? Principalmente quem atua no Legislativo Municipal, na Câmara de Vereadores, vocês, vereadores, em algum momento vão ter que aumentar, sim, o IPTU, e não tem como escapar disso. Agora, isso não significa que seja errado, mas é o certo a se fazer muitas vezes, né? Por quê? Porque a cidade precisa, né? E determinadas medidas, se não forem tomadas, né, elas acabam sendo prejudicadas ao longo do tempo, né? Mais do que políticos, nós precisamos de políticos estadistas, que pensem a política, né, como um legado para se deixar às pessoas, tá? E vocês, assessores, têm um papel que é fundamental nesse aspecto, tá? Bom, tá aí os meus contatos para todos vocês, meu WhatsApp, aí fiquem à vontade. As minhas redes sociais, tanto para Facebook quanto para Instagram, é a mesma, né? O link é o mesmo. Vocês fiquem muito à vontade e eu estou à disposição, inclusive, para responder as demais perguntas. Muito obrigado, Orlando. Espero ter sido claro aí para todos. Excelente, João. Maravilha, viu? Excelente. Só que eu acho que a sua tela não foi compartilhada para as pessoas. Eu acho que ela ficou travada em você. Viu? Aquele teste que a gente fez no inicial,
eu acho que ela não foi compartilhada. Se você puder compartilhar pelo menos essa agora dos seus contatos aí, para as pessoas te acharem nas redes sociais, e-mail, se precisarem mandar alguma pergunta depois que surgir para você. Porque o João Mando. Henrique, pessoal, o João é um dos maiores especialistas que eu conheço nessa questão relacionada à gestão de mandato, viu, gente? Gestão de mandato, coordenação de equipe, coordenadoria política, como vocês viram, é nas diversas áreas relacionadas à política. Não é restrito ao legislativo ou só em gabinete, mas é todo tipo de articulação. Olha aí a tela do João. Então, tem o contato dele, tem o telefone, tem o Instagram dele, o Facebook. Inclusive, até para compensar o pessoal que não conseguiu ver os slides, depois eu posso passar o slide inteiro para aqueles que solicitarem, tal, não tem nenhum problema. Olha aí, pessoal, excelente, hein? Quem precisar, então, você pode entrar em contato diretamente com o João, que ele manda a apresentação. Ele manda a apresentação para você, porque eu estava em dúvida no início, João, se tinha compartilhado para o pessoal e estava restrito para a gente. Mas agora o pessoal mandou mensagem aqui para mim dizendo que não estava vendo essa parte final dos seus contatos, né? Mas aí está na tela e quem precisar da apresentação inteira, o João, ele franquia para você, pode mandar por e-mail, pelo WhatsApp. Tem um comentário aqui, pessoal da Câmara de Olímpia, em nome do presidente da Câmara de Olímpia, enviamos um abraço e agradecemos aos colegas. Obrigado, pessoal. Tudo isso aqui só ocorre por conta de vocês, né, João? Não temos outra coisa a não ser do que oferecer minimamente aquilo que nós angariamos ao longo dessa estrada aí para tentar ajudar as pessoas. Esse é o objetivo da OAB de São Paulo, esse é o objetivo da ABGov, que tem você como presidente, para nossa honra, para nossa felicidade, para que a gente possa, então, levar mais projetos desses adiante. Sem dúvida. Tem mais um comentário aqui, deixa eu ver. Eu só vi essa última que ele acabou de apresentar. Ah, Robson, por favor, o João depois ele vai encaminhar toda essa apresentação para quem solicitar, por gentileza, tá? Eu estava na dúvida também se estava sendo compartilhado no geral, mas ele já garantiu aqui que vai mandar para quem pedir para ele. Tem os contatos aí, faz um print dessa tela, tira uma foto aí com o celular, deixa aí, depois você marca os contatos dele e entre em contato com o João, por favor. Não tem, por enquanto, nenhum questionamento, eu vou abrir aqui para os colegas, quem quiser, coloque no chat, por gentileza, faça aqui a sua questão, mas eu quero levantar um ponto aqui, João, e eu quero que você discorra para a gente sobre isso, né? Por toda a sua experiência, por essa distinta carreira que você tem dentro do legislativo, do executivo também, dentro desse métier que é tão rico, que é tão fabuloso para que a gente possa fomentar aquilo que o país precisa, que as cidades, que os estados precisam, que é a política, que a gente não deve abrir mão disso. Isso é um ponto fundamental que eu sempre bato. As pessoas falam mal, mas elas têm que entender que a política é uma coisa, o politiqueiro, o mal político é outra história, que não tem nada a ver com política. A política é a coisa mais linda que a gente tem para poder tratar aquilo que importa para o desenvolvimento social, para a busca do melhor para todos. A política nos dá todas as ferramentas. Agora, a gente não pode confundir a política com o político. Aí é uma outra história, uma outra conversa que o João até pode depois trazer para nós em um outro debate. Mas eu queria dizer para você aqui o seguinte, João, eu quero que você, dentro dessa carreira profícua que você tem, qual o ponto de atenção, falando aqui de equipes, de gestão de mandato, falando de grupo, falando de pessoas que estão ali no dia a dia, se relacionando entre si e com os contribuintes, com os eleitores, com os cidadãos. Qual é o ponto de atenção que você fala assim, hoje, tá? Pode ser assim um divisor de águas daqueles que estão cuidando não só do mandato, mas de toda a estruturação de imagem, de toda a condução de projetos, de todo o relacionamento com os órgãos. Qual é o ponto de atenção aí da equipe que você pode colocar aqui para nós, por favor? Não ter vaidade. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu já vi, assim, inclusive já tive até experiências, né, de participar de projetos políticos, sejam de campanha, ou seja, de exercício de mandato,
em que a equipe se desentendeu, né, se desentendeu entre si, e isso levou à derrota dos seus mandatários, né? Seja de uma campanha e até de campanha de reeleição, né, no caso. Então, a equipe de trabalho não pode ter vaidade, né? O segredo da coisa é um respeitar o espaço do outro, né? Eu fico vendo e fico muitas vezes enojado, Orlando, às vezes vendo algumas assessorias aí, eu não quero aqui generalizar de forma alguma, né? Estaria sendo injusto, mas existem algumas assessorias em que às vezes dois colegas estão conversando, tem um outro de bituca ali achando que isso está sendo tramado alguma coisa contra ele, né? Então, assim, isso é muito feio, isso é muito ruim, né? O segredo disso tudo, para se livrar desses problemas, é um respeitar o espaço do outro. Eu sempre recomendo também, para aqueles que vão montar as suas equipes, uma equipe enxuta e mais eficiente. Menos gente na equipe, né? Você tendo uma equipe que seja boa e eficiente, é menos conflitos, né? Você consegue fazer uma gestão da sua equipe um pouco melhor. Mas eu acho que, acima de tudo, se as equipes não tiverem a vaidade, né, de querer aparecer mais do que o outro, não querer puxar o tapete do outro, em grande parte haverá sucesso na reeleição ou nas campanhas dos seus respectivos candidatos. João, você tocou no ponto aqui que, para mim, é um ponto crucial. Eu tenho dito sobre isso em várias palestras, treinamentos que eu faço, sempre levando o ponto de atenção principal para o comportamento humano, para o relacionamento, para a vivência das pessoas. Porque as pessoas investem todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu dinheiro, João, na parte técnica, na parte da capacitação de conhecimento, na parte do saber. Eu quero ter pós-graduação, eu quero fazer mais isso, eu quero fazer... Ótimo, é maravilhoso, continue fazendo isso. Mas não se esqueça que, independente dos títulos que você tenha na parede, independente de como você esteja qualificado, o que vai fazer com que você chegue ao topo e se mantenha lá é o seu comportamento, é as suas posturas, é o relacionamento. Network é mais de 90% do seu sucesso. Então, as pessoas investem em tudo. Só que esquecem, João, do outro lado, de fazer isso que você falou. Cuidar de se relacionar bem entre pessoas, porque tudo vem de pessoas para pessoas. Tudo tem o objetivo final, tem como fim pessoas. Então, quando a gente enxerga o outro como um parceiro, como um elo de ligação, como uma ponte que eu necessito de estar bem com aquela ponte, uma ponte bem construída, bem forte, uma ponte bem sedimentada, todos ali vão ter uma ligação muito boa no grupo. Exatamente. É muito importante esse ponto que você trouxe, porque realmente o relacionamento entre equipes, o ego, né? Aquele ego, aquela maravilha que todos nós temos, ele pode tanto te potencializar ao céu como te jogar no inferno. É verdade. Isso acontece em todos os instantes, a gente vê em todo momento, né, João? Nessa vida política, a gente vê em todo momento. Num dos meus slides, eu até coloquei... Puxa ele, pessoal. Deixa eu achar ele aqui, acho que ele é um dos começos, mas eu até coloquei que esse daqui, ó, essa frase aqui, eu acho que ela é fundamental, né? Exatamente. O mandato é feito para servir e não para ser servido, né? E eu acredito muito nisso, né? Acredito muito que a política é um instrumento para a gente poder trabalhar pelas pessoas e não o contrário. Como eu falei, claro que o ambiente político, ele te abre portas e isso te ajuda do aspecto profissional e é absolutamente legítimo, não falo isso em tom de condenação, mas é preciso saber dosar o que é uma coisa e o que é a outra. Ou seja, o mandato é feito para servir, não para ser servido. Exatamente. O que o João está dizendo com isso, na verdade? O que o João está dizendo aí? Existe algo maior do que o seu ego. Entenda isso. Se coloque na posição aqui de um servidor mesmo. É isso que se espera das pessoas. E ainda mais do que hoje, João, nesse tempo de exposição massiva que nós estamos tendo. Então, as pessoas elas não entenderam que não tem, por exemplo, mais aquele negócio de, sextou, uhul, posso fazer o que eu quiser agora no fim de semana, que não tem nada a ver.
Não, uma coisa agora está intrínseca, está ligada à outra. Você hoje não dissocia a sua imagem profissional da sua imagem pessoal, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa então, só. Atividade não é política, isso, João? atividade política principalmente, né? Também falei na palestra que a vida de todos agora, né, a minha inclusa, ela não é só uma vida particular, é uma vida pública, né? Tudo que eu faço, né, ela tem certas consequências, podem ser positivas, podem ser negativas, né? Então tem que se tomar muito cuidado. Já acontece a partir da campanha eleitoral, inclusive. E as consequências, elas nunca são pessoais ali, exclusivas daquela pessoa, é sempre uma consequência que vai esbarrar no grupo inteiro, vai esbarrar no projeto, vai esbarrar na imagem, em todo que você defende ali, né? Então, isso é muito importante a gente também trazer à baila aqui. Você sabe também, Orlando, só para por favor, enquanto eu vou ler os comentários aqui, você vai... Só para destacar, isso acontece não só no ambiente político, mas também no ambiente corporativo, né? Também não quero aqui generalizar. Eu não sou o dono da verdade, não sou o rei da cocada preta, enfim, não é nada disso. Mas as pessoas, de maneira geral, têm muita dificuldade em lidar com pessoas que são inteligentes, né? E lidar com pessoas da qual você possa extrair dela, né, algo que faça com que você cresça, né? Eu aprendi isso com o tempo, né? Eu aprendi isso com o tempo, assim, né? Ao enxergar uma pessoa que possa me agregar valor com o conhecimento que ela tem, né? E com isso eu me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um político melhor. Porque eu não exerço nenhum mandato, né? Mas eu me classifico como um político, né? Então a gente precisa, né, exercer a política, né, com respeito, com dignidade, mas também com valores, né? E também está aprendendo o tempo inteiro, né? Para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade da política, né? Eu pelo menos acredito nisso, acredito bastante. Excelente, João. Isso é uma grande verdade. Se a gente, como as pessoas têm medo de estar ao lado, de ter ao lado pessoas muito capacitadas, pessoas que estão ali num nível além do dela. Eu sempre quero sentar na mesa que eu sou o mais burrinho. Eu sempre quero estar ao lado das pessoas que eu posso ali absorver coisas que vão me potencializar, que vão fazer me crescer. Eu falo muito de comportamento humano, falo muito de relacionamento, de network, de vivência entre pessoas. E uma coisa que é muito ligada ao que você acabou de colocar, o que acontece é o seguinte: as pessoas, por que na maioria das situações elas não formam boas alianças, bons relacionamentos? Por quê? Porque é o que está escrito aqui no seu slide. Elas se aproximam de outras pessoas visando o que elas podem tirar, o que elas podem obter do outro. Quando você inverte a posição, quando você olha aquela pessoa e você fala, nossa, o que eu posso servir ela? No que eu posso agregar na vida dela? Você se transforma num ente de atração de coisas boas. Você se transforma num imã que vai sempre puxar você para cima, porque você está sempre querendo entregar o seu melhor ao outro. Você está sempre querendo oferecer ao outro algo que possa agregar valor à vida dele. E faz isso você crescer automaticamente. Então, as pessoas sempre fazem o olhar contrário. Elas olham para o outro e falam, o que ele pode me entregar? Não, deixa eu encostar nessa pessoa porque ela pode fazer tal coisa para mim. Inverte essa posição para você ver a magia que vai fluir na sua vida. João, tem aqui um comentário. Professor Paulo Bonfim, que nos brindou com aquela aula riquíssima de ontem aqui. Obrigado, professor Paulo. Um abraço pela sua Paulo. presença. Tem uma pergunta aqui também. O que seria, por exemplo, o exemplo de um compliance no âmbito do mandato de um vereador? O João pode aqui trazer os comentários sobre isso para a gente, mas eu acredito que amanhã o professor Hamilton, eu acho que ele vai trazer algo mais profundo sobre isso. Mas, por favor, ele vai falar com mais profundidade. Mas você que tem essa vivência, eu acho que é o que eu vou falar assim muito resumidamente, né? Mas eu não costumo assim entregar aqui algo que seja pronto. É muito mais uma diretriz, né? O compliance é aquilo que vai nortear as ações do seu mandato. A governança é os recursos, né? O compliance é a ação prática, né, do exercício do seu mandato, né? Você precisa estabelecer metas, precisa estabelecer objetivos e dentro disso, né, como que você vai
né, fazer as suas ações. Porque, como eu falei, você vai fazer um mandato mais de atendimento de demandas individuais ou é de demandas coletivas? Qual é a causa que você atua? Tudo isso compõe, né, aquilo que eu entendo que seja o compliance. Estou colocando de maneira muito resumida aqui, obviamente. Exatamente. Estamos recebendo também a presença da doutora Bárbara Cristal, que ela sim é a grande especialista nessa área do compliance, e Um grande logo, abraço logo para a também, Bárbara. logo, logo estará conosco em um evento que nós vamos tratar desse tema especificamente. Aqui, só para dar mais uma apimentadinha aqui para o nosso querido colega lá da Câmara de Olímpia, em relação ao compliance no âmbito do mandato, né, de um vereador. Vamos dizer o seguinte, que as empresas elas têm uma política, né, no âmbito particular, no âmbito privado. As empresas elas têm as políticas, a política dela. Ela tem ali a missão, ela tem a visão e ela tem os valores. E a partir disso, ela cria um rosto, ela cria um formato ali que ela vai seguir. Então, no âmbito de um mandato de um vereador, seria mais ou menos isso, mutatis mutandis aí, seria mais ou menos essa conotação de você ter uma política que você tivesse um rosto ali e você seguisse aquelas regras, né, de missão, Exatamente. de visão e de valores, aonde você vai tracionar todas as ações do seu mandato, todas as ações do seu grupo dentro daquele quadrante que você estabeleceu. E aí sim você exerce ali. É a mesma coisa, né? Só destacando que no mundo corporativo, né, a empresa ela visa o lucro, né? Dentro da atividade política, dentro da atividade pública, né? Você visa duas coisas. No caso do executivo é economizar, né? No caso do legislativo é você se relacionar, né? Porque Perfeito. muitas vezes a atividade corporativa tem essas atuações de compliance que são muito boas, algumas podem servir de exemplo, mas lembrando que, como qualquer atividade empresarial e de forma legítima também, né, ela visa o lucro, né? Então, ela nem sempre ela faz, ou ela considera muitas vezes a relação com as pessoas, né? O objetivo dela central é a venda do seu produto ou a venda do seu serviço. A finalidade é outra, né? A empresa foi feita para dar lucro, né? Exatamente. A empresa foi feita para criar riqueza. Aqui não, no executivo ele tem que gerir bem os recursos públicos, como o nosso querido João Henrique já disse, e o legislativo, sobretudo, fazer o relacionamento para poder levar aquilo que importa para a população a fim de virar legislação. Queridos amigos, estamos aqui avançando, não há nenhuma pergunta a mais. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que nos acompanham aqui, aos queridos amigos de Olímpia e de outros lugares que estão nos acompanhando, aqueles também que acompanharão no futuro, quando essa palestra estiver disponível no YouTube da OAB de São Paulo. A gente vai enviar, mas isso demora um pouco. Depois que finalizar tudo, vai fazer a organização para que esse material, então, ele esteja disponível para que todos possam acompanhar, para que todos possam assistir. Mais uma vez, eu quero parabenizar o professor João Henrique, presidente da ABGOV, a quem a gente tem essa parceria para poder disponibilizar esses cursos. Parabenizar os amigos lá de Olímpia que nos oferecem aqui a sua presença, a sua atenção, para que eles possam realmente ter uma atuação mais forte, uma atuação mais aprimorada no seu dia a dia e também fazer aquela reciclagem que sempre é bom para todos nós, né? Mesmo que você está indo bem, sempre é bom você estar ali atento com as melhores dinâmicas que estão acontecendo para que a sua atuação não fique para trás. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por todos que estão aqui. Eu quero convidá-los para amanhã já, não percam a palestra do Dr. Hamilton, que um dos temas, evidentemente, amanhã ele vai trazer também sobre compliance eleitoral, tá? Dr. Robson, obrigado, nós agradecemos a presença do senhor e de todos aqui, agradecemos ao OAB de São Paulo por nos dar essa oportunidade, presidente Caio, agradecemos aqui o João, que é o presidente da ABGOV. Por favor, João, 1 minuto aqui, suas considerações finais. Orlando, eu quero agradecer a gentileza do convite, né, também a gentileza das suas palavras, né, cumprimentar toda a OAB, né, pela oportunidade, me coloco aí à disposição para
outros eventos, sejam ele online, no futuro aí presenciais, né, que a gente está torcendo aí para que a vida volte ao mais normal possível, né, nos próximos meses, né. Cumprimentar a Câmara Municipal de Olímpia também, que está nos assistindo, e a todos aqueles que participaram, né, para mim foi um prazer, né, recebam todos aí o meu abraço e até a próxima. Agradeço, então, aqui aos queridos funcionários aqui da OAB que nos ajudam nessa transmissão, na pessoa da Danila, que é a gerente. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. E não esqueçam, amanhã, a partir das 9h, mais uma palestra de alto nível. Estejam conosco. Obrigado, João. Bom dia a todos, boa semana a todos e vamos seguir adiante. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Até mais, até a próxima.